Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, o repórter e o criador do Ponto de Vista. E para quem também não conhece, o Ponto de Vista é um jornal que eu mesmo criei na tentativa de tentar registrar um pouquinho esse meu caminho sendo repórter. Basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouquinho antigo, que foi muito explorado em 2024 e 2025, que foi sobre os perigos das bets, sobre suas divulgações, sobre a CPI que teve, sobre tudo isso a gente vai abordar um pouquinho hoje. Cassinos online, ou as famosas bets, são nomes dados a plataformas que têm fins de apostas, sejam elas com números, dados ou até imagens. Basicamente o mais famoso tigrinho. Essas plataformas geralmente tentam chamar a atenção do jogador a qualquer custo, com números, a tela inteira piscando, musiquinha, a todo custo. Eu tô aqui com o Rafael, e Rafael, quais prejuízos que você acha que as bets podem trazer na vida das pessoas? Rapaz, a gente analisar os prejuízos das bets, a gente analisa muitas camadas, né? Mas tá, vamos por um contexto social. Eu acredito que as bets incapacitam alguma camada da sociedade a estudar e a entender sobre o dinheiro, sabe? Muitas pessoas, principalmente de classes baixas, veem no telefone, no seu Instagram, influenciadores que, às vezes, eles endeusam, né? Tipo, se aquele cara falou, tá falado. E as pessoas de classe baixa que não têm acesso ao estudo, não tem o senso crítico para falar, pô, esse cara tá falando... Eu posso falar palavrão? Pode. Esse cara tá falando merda. Mas, grande palavrão. Nossa. Mas, enfim, uma pessoa vai apostar na bet e não vai saber que ela tá sendo enganada, que ela tá perdendo dinheiro e que ela tá possivelmente se encaminhando para um vício. Porque esses aplicativos, eles são feitos para viciar. Isso é comprovado, eles são feitos para viciar e as pessoas vão lá, compram. Ah, mas é R$5, R$5. Mas R$5 nos 30 dias do mês e vai aumentando e nunca começa nos R$5, né? Inclusive, as pessoas que idolatram esses ídolos, que divulgam o tigrinho, não tem essa mesma possibilidade financeira, não tem essa mesma capacidade financeira. Então, para mim, um dos principais problemas que causa é a ignorância. Tu vai estar gastando dinheiro e tem gente que chama o tigrinho, tem gente que chama o tigrinho de investimento. Vou investir R$5 aqui na minha aposta e a pessoa só perde dinheiro. Então essa ignorância e essa falta de poder de si próprio, porque tu vai perdendo dinheiro, vai perdendo a oportunidade de estudar sobre alguma coisa diferente e tu vai perdendo o poder sobre si, porque tu vai entrando num vício. As casas de apostas buscam grandes nomes brasileiros, como influencers, músicos ou até jogadores, para tentar divulgar esse seu grande esquema por trás. Basicamente, isso tem se tornado cada vez mais preocupante, pois estima-se que 25 a 30 milhões de brasileiros tenham jogado nesses sites em 2024. Agora aqui com a Mariana. Mariana, o que você acha que pode ser feito para parar com os efeitos negativos das bets? Tá. Hoje a gente tem que, na minha humilde opinião, eu acho que hoje as bets elas devem ser enxergadas de uma maneira que ainda hoje ela não é enxergada. Eu acho que hoje o vício em aposta já se tornou um problema de saúde pública e o nosso país não está sabendo lidar com isso. As apostas, elas mexem muito com o emocional dos apostadores. Por quê? A gente tem todo um padrão estabelecido, um padrão que eu digo, um padrão mesmo de configuração para você entrar nos sites. Então, quando eu falo, não só falo de tigrinho, eu falo de diversos outros joguinhos, digamos assim, e outras plataformas que vivem de apostas, no caso de os cassinos online. Eles predominantemente têm o seu público, claro, e hoje a gente vê uma publicidade muito grande vinda de diversos artistas e influencers do nosso país, que é aquela publicidade que realmente atinge aquele público que os cassinos querem atingir. Então eu acho que quando eu digo que as apostas, o vício em aposta hoje se tornou um problema de saúde pública, é porque realmente a gente já está vivendo uma epidemia disso. E os danos são claros, são dados, né? Pessoas perdem casas, perdem dinheiro e perdem vidas por causa disso. Então, a minha humilde opinião, eu acho que deveria ser feita uma intervenção vinda do nosso próprio estado, considerando
os jogos de aposta, o vício em jogos de aposta, realmente uma doença, porque isso prejudica a pessoa como indivíduo. Além de prejudicar a saúde da pessoa, prejudica a dignidade da pessoa. Porque a partir do momento que você perde dinheiro, você perde tudo. Dinheiro, infelizmente, é tudo. A gente vive hoje numa sociedade que, infelizmente, você precisa de dinheiro para beber água, você precisa de dinheiro para morar. A gente viu na pandemia que você precisava de dinheiro para poder respirar. Então, na minha humilde opinião, eu acho que o governo ele deve começar a lidar dos vícios como realmente um problema que deve ser intervido em meio a intervenções sobre a saúde mental e sempre incentivando e mostrando que isso é um problema, que isso é uma doença e isso não pode ser normalizado. E, claro, criminalizar a divulgação de casas de aposta, e não só de casas de aposta, porque a partir do momento também que a gente pode enxergar que a bet, que é legal perante a lei brasileira, ela também é um problema, porque ela também é aposta, também é um cassino. É legalizado, tem suas regras, mas é um cassino e prejudica da mesma maneira. Então eu acho, minha opinião final, que o nosso país deve lidar isso como uma questão de saúde pública, investir mais na campanha contra o vício em apostas e oferecer para essas pessoas oportunidade, claro, não oferecer dinheiro, né? Oferecer oportunidade e tratamento para trazer uma outra visão para a pessoa que precisa de dinheiro, entendeu? Mostrar uma outra porta sem ser as apostas, sem ser a sorte. Então eu acho que isso resolveria uma boa parte do problema. O processo sobre a investigação das bets não foi algo isolado, como a maioria das pessoas pensam. Foi algo muito amplo devido ao número de influenciadores que participaram desse meio, tais como Virgínia Fonseca, GK ou Jojo Todinho, entre muitos outros. Basicamente foi aberto um processo sobre esses contratos milionários que esses influenciadores recebiam para divulgar essas casas de apostas, e além disso tudo, além desses ganhos de contratos, eles ganhavam uma pequena porcentagem a partir da perda do seu público que jogava nessas bets. E esse foi o ponto de vista, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Apesar de ser um assunto muito antigo, eu decidi trazer porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada sobre isso, muita coisa que não pode ser revertida sobre isso, por mais de pedidos de desculpas, por mais de valores que tenham sido arrecadados para tal público. Eu acredito que isso é muito importante, obviamente, porém não reverte todo esse mal causado. E a gente fica por aqui por hoje. Muito obrigado por ter assistido e é isso.